Cresci no Reino Unido, onde mitos e folclores não são realmente priorizados no currículo escolar. Lembro-me de ter aprendido algumas histórias básicas da Grécia e do Egito, mas isso foi tudo. A vasta gama de folclore nas Ilhas Britânicas nunca foi realmente explorada, pelo menos não até muito mais tarde, quando você faz sua própria leitura e começa a ver as influências em todos os tipos de ficção. Hoje vou me concentrar nas histórias e lendas da Inglaterra. País de Gales, Escócia e Irlanda, todos merecem seus próprios vídeos. Hoje vamos ver contos de bruxas do pântano, cães demoníacos, matadores de gigantes e um par de mãos peludas. Quero dizer, mãos peludas fantasmagóricas assassinas, o que é bem diferente, como você mesmo vai descobrir. Histórias de espíritos e criaturas perigosas à espreita em lagos e rios de toda a Inglaterra são bastante comuns. Aqui você tem os Grindylow, que são pequenos humanoides verdes que perseguem os leitos dos rios para que as crianças se afoguem. A Peg Powler, que faz a mesma coisa, mas assume a forma de uma velha bruxa. Mas a pior delas é Jenny Greenteeth, que não faz discriminação e afoga tanto os jovens quanto os idosos. Jenny também é conhecida como Ginny, ou Wicked Jenny, e suas histórias existem predominantemente no norte da Inglaterra, em Liverpool, Lancashire e nos condados vizinhos. Seu nome refere-se à cor verde de sua pele e seus dentes afiados. A maneira mais fácil de descrever Jenny é como um rio ou bruxa do pântano, o bicho-papão dos lagos e rios. As crianças eram avisadas para ficarem longe de corpos de água perigosos. Caso contrário, Jenny as encontraria e as arrastaria para a água. Ela poderia se misturar ao ambiente tão bem que seria invisível a olho nu. O que pode parecer um lago estagnado comum pode ter uma bruxa macabra esperando sob a superfície. Jenny também foi usada como uma forma de assustar as crianças, para que escovassem os dentes, se elas não os mantivessem limpos. Bem, Jenny as encontraria. Então, escovar os dentes não apenas evitaria cáries e outros problemas dentários, mas também impediria que você seja afogado por uma velha bruxa, que também tem dentes horríveis. Hipocrisia pura. A própria Jenny está intimamente associada a corpos de águas cobertos de lentilha da água, o que pode fazer a água parecer um terreno sólido, e é bastante perigoso para qualquer pessoa, especialmente para crianças, que não sabem disso. Histórias como essas são um exemplo perfeito de folclore e seu propósito. Elas podem ser interessantes e às vezes assustadoras, mas também têm um propósito maior, ou moral por trás delas. Nossa próxima lenda é uma a qual você provavelmente está familiarizado, porém sem ter ouvido exatamente sua história, que é a de João, o matador de gigantes. Este é ótimo para mim, porque para um eu muito mais jovem, João e o Pé de Feijão foi facilmente um dos meus contos de fadas favoritos. É importante lembrar que João é o nome que foi usado nas traduções no Brasil, pois em países de língua inglesa, o nome original é Jack. A história se passa durante o reinado do rei Arthur. Nosso personagem principal, João, é filho de Cornish Farmer. João é inteligente e forte, destinado a ser mais do que apenas um fazendeiro como seu pai. Não que haja algo de errado em ser agricultor, João só queria algo mais aventureiro. Um dia, João encontrou um gigante chamado Cormoran, que era conhecido pelos fazendeiros por causa de seu gosto pelo gado. João decidiu confrontá-lo, e quando ele foi para a cidade, ele ouviu os funcionários da prefeitura falando sobre o gigante. João perguntou a eles que recompensa lhes dariam se ele matasse o gigante. Olhando para João, eles zombaram dizendo: "O tesouro do gigante será sua recompensa", e então João aceitou. Sabendo que não poderia lutar contra o gigante de frente, ele pegou uma pá, um berrante e uma picareta. Durante a noite, ele começou a cavar um buraco e pela manhã, ele havia criado uma armadilha com mais de 6 metros de profundidade, que ele cobriu com paus e palha para disfarçar o buraco. João colocou-se de um lado da armadilha e começou a tocar seu berrante. Fazendo o chão tremer, o gigante gritou: "Quem está tocando esse berrante tão alto enquanto eu durmo? Vou ferver seus ossos para o café da manhã." O gigante correu até João e caiu no buraco, deixando apenas a cabeça exposta. Então agora estava fácil para João, que usando uma picareta, matou o Cormoran.
Após esse evento, João encontrou o tesouro do gigante, e uma vez que os magistrados da cidade souberam de sua vitória, ele foi apelidado de João, o matador de gigantes, e recebeu uma espada e um cinto. Ao saber da morte de Cormoran, outro gigante chamado Blunderbore jurou vingança contra este recém-coroado matador de gigantes. Blunderbore era conhecido por sequestrar senhores e senhoras, comer os homens e tomar as mulheres como esposas. Ele devorava os maridos na frente das esposas, e se elas se recusassem a participar deste banquete macabro, então ele as pegava e as pendurava pelos cabelos em sua masmorra, até que morressem de fome. Não era um sujeito muito agradável, como você pode perceber. João, cansado de suas viagens, para beber e descansar em uma cidade próxima. João dorme e é capturado por Blunderbore, que o leva para seu castelo e o joga na masmorra. Animado com sua nova aquisição, Blunderbore convida outro gigante para seu castelo, para que eles possam festejar a posse de João. João consegue escapar e com uma corda faz 2 laços. Quando os gigantes chegam, ele joga a corda por cima de uma viga. Ele desliza para baixo e joga os laços sobre os gigantes. Com os 2 gigantes focados na corda em volta de seus pescoços, João embala no ar e corta suas gargantas. Com os 2 mortos, ele liberta todas as mulheres mantidas em cativeiro no castelo de Blunderbore. As aventuras de João e a maneira como ele mata gigantes são bastante sangrentas e, dado o padrão de hoje, nunca passariam como qualquer tipo de história infantil. Dito isto, vamos continuar. No país de Gales, João conhece um gigante de 2 cabeças que lhe oferece um quarto para passar a noite. No entanto, João já sabia das intenções do gigante e colocou um monte de madeira sob os lençóis e saiu. O gigante, pensando que João estava dormindo, entrou no quarto e esmagou a cama com seu taco gigante. Ao ouvir o estalo da madeira, ele se convenceu de que havia quebrado todos os ossos de João e voltou para o quarto satisfeito. Na manhã seguinte, João entrou no quarto do gigante e agradeceu pela estadia, deixando o gigante perplexo em saber que João estava vivo. Ele perguntou se João sentiu alguma coisa durante a noite, mas ele respondeu que apenas sentia um rato batendo nele com o rabo. O gigante tinha 2 tigelas de mingau, uma para cada cabeça. Antes de sair, João o desafiou para um concurso de comida e o gigante aceitou. Dentro do bolso do casaco, João tinha uma bolsa de couro. Ele fingiu colocar a tigela de mingau na boca, mas foi direto para a bolsa. Então ele disse ao gigante que poderia fazer um truque, e então abriu o saco de mingau. O gigante, pensando que João tinha acabado de abrir sua própria barriga, quis fazer o mesmo. Ele pegou a faca de João e a enfiou em seu próprio estômago, e logo depois caiu morto. João conseguiu fazer esse gigante matar a ele mesmo, e então continuou sua jornada. João conheceria o filho do rei Arthur e ofereceria sua servidão. Como João continuou seus deveres, ele foi coroado Cavaleiro da Távola Redonda, o cavaleiro que era conhecido por matar gigantes. Black Ennis, ou Black Agnes, semelhante a Jenny, é outro tipo de figura bicho-papão, que se fala nas regiões centrais da Inglaterra. Ennis, também conhecida como a bruxa canibal, vivia em uma caverna, nas colinas de Denny, Leicestershire. Na base dessa caverna, havia um grande carvalho, onde ela se escondia, esperando que crianças passassem, para que ela pudesse devorá-las. Ela é descrita como uma bruxa de rosto azul, incomumente alta, com longas garras de ferro, que se alimenta da carne de crianças. Os pais avisavam seus filhos que se eles não se comportassem, Black Ennis viria buscá-los. À noite, ela persegue os campos, matando cordeiros e usando a pele deles em volta da cintura, usando os galhos dos carvalhos para se esconder, enquanto se aventura mais perto das casas próximas. Ela poderia entrar pelas janelas e arrebatar as crianças. A lenda diz que as casas em Leicestershire foram construídas com janelas menores do que o normal para dificultar ao máximo a entrada de Black Ennis. No entanto, ela ainda podia estender a mão para dentro com seus braços longos. Para impedir isso, as famílias prendiam peles de animais nas janelas e colocavam ervas de bruxa acima e abaixo das janelas, para manter Ennis longe. Suas origens são um pouco confusas. Há grego, egípcio e mesopotâmio. No entanto, o mais provável é a deusa mãe irlandesa Danu. No entanto, alguns argumentam que a lenda de Ennis foi inspirada por Agnes Scott,
uma freira conhecida por cuidar da colônia de leprosos próxima. Ela morava em uma caverna dentro do adro da igreja. O historiador Ronald Hutton acredita que, com o tempo, sua imagem foi distorcida em uma bruxa isolada, que foi usada para assustar as crianças e fazê-las se comportarem. Esta imagem moderna foi então popularizada através de um poema escrito por John Eric. É dito que a alma do homem mortal recuou para ver o olho de Black Ennis, tão feroz e selvagem. Vastas garras, imundas com carne humana, cresceram no lugar das mãos, e apresenta azul lívido, brilhando em seu rosto, enquanto em sua cintura obscena, peles quentes de vítimas humanas a envolvem. Não sem terror eles fazem o levantamento da caverna, onde penduraram os monstruosos troféus de seu domínio. É dito que na Rocha Grande, quartos foram encontrados, escavados com suas garras sob o solo pedregoso. Ennis até hoje serve como figura de bicho-papão, embora a semelhança no nome com a deusa Anu tenha causado o interesse moderado de grupos wiccanos, que acreditam que ela é a personificação de Anu, em forma de anciã. Black Shuck é um dos muitos cães negros ou cães infernais encontrados nas Ilhas Britânicas. As histórias do Black Shuck são mais comuns em Anglia Oriental, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire e Essex. Seu nome deriva de sua aparência como um grande cão preto desgrenhado, que também tem uma aura bastante fantasmagórica. Shuck em si veio do inglês antigo, que significa diabo ou demônio. Portanto, quando é mencionado pela primeira vez, chama-se Shuck the Dog Fiend, de E.S. Taylor. Eu ouvi sobre este fantasma de muitas pessoas em East Norfolk e até Cambridgeshire, que descreveram como sendo um cão preto peludo, com olhos de fogo e de tamanho imenso, que visita os cemitérios à meia-noite. Uma testemunha quase desmaiou ao vê-lo e, ao trazer seus vizinhos para ver o local onde o viu, encontrou um grande local, como se a pólvora tivesse explodido ali. O nome parece ser uma corruptela de Shag, já que Shuck é o dialeto de Norfolk para Shag. Isso não é um vestígio do Dog Fiend alemão. O que Taylor estava discutindo eram os avistamentos de grandes cães pretos durante a noite em estradas, tumbas e cemitérios. Essas alegações foram substituídas, mas não há exatamente um grande número de animais que poderiam ser confundidos com um cachorro preto do tamanho de um cavalo. Outra origem para essas histórias remonta aos vikings, que se estabeleceram na costa de Norfolk. Eles contaram histórias de um cão preto que pertencia ao deus Odin. Outros alegaram que era o cão de guerra de Thor. Seus olhos vermelhos de fogo às vezes são descritos como apenas um grande olho vermelho no meio de sua cabeça, como um cíclope. Se você tiver a infelicidade de ver o olho, é considerado um sinal ou um aviso de que sua morte está apenas a 1 ano de distância. O Black Shuck ainda permanece um mistério e é referenciado até hoje. A última lenda de hoje também é talvez a mais estranha. No condado de Devon, há um trecho de estrada em Dartmoor que é assombrado por um fantasma. No entanto, não é um fantasma comum. As histórias os chamam de mãos invisíveis, ou mais comumente, de mãos peludas. Um par de mãos desmembradas que aparecem de repente para quem dirige por essa estrada. As mãos agarram o volante do carro das vítimas e tentam fazer com que eles saiam da estrada e colidam. Ao longo dos anos, muitas mortes e acidentes foram atribuídos às mãos peludas. Alguns afirmaram ter visto as mãos, e outros dizem que eram invisíveis, mas podiam sentir uma presença com elas em seu carro. Na década de 1920, houve um aumento acentuado dessas reivindicações. Em 1921, os jornais publicaram uma peça que se tornou notícia nacional. Um homem alegou que um par de mãos invisíveis assumiu o controle dele e o forçou a bater sua motocicleta. Em 1924, uma mulher acampada com o marido viu um par de mãos entrar em sua caravana e depois que ela fez o sinal da cruz, as mãos saíram rapidamente. As mãos peludas são certamente estranhas, mas dado quão perigoso pode ter sido dirigir em algumas dessas estradas sinuosas e mal iluminadas, especialmente em condições de neblina ou em altas velocidades, contos de advertência semelhantes às mãos peludas fazem muito sentido. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe-me saber quais as histórias de hoje foram as suas favoritas.